Imagina sair para uma simples pescaria com os amigos e acabar fugindo de um macaco faminto, nadando para salvar uma marmita e ainda pescando uma tampa de panela de pressão. Parece loucura? Então se ajeita na cadeira, porque essa é a história hilária e verídica de Gaguinho da Traíra. E você vai rir do começo ao fim. Bem-vindo ao Contos do Anzol. Meu nome é Agenor, mas no rancho e na beira do rio, ninguém me chama assim. Me conhecem por Gaguinho da Traíra, apelido que veio num dia infeliz em que eu engasguei com uma farofa de ovo enquanto brigava com uma traíra esperta na beira do córrego. Misturei o grito com a tosse e o nome pegou. Tenho 63 anos, já pesquei em rio seco, em represa com jacaré e até numa poça d'água que chamavam de Lagoa Mística. Se tem uma coisa que eu respeito mais que sogra, é peixe. Eles são traiçoeiros, silenciosos e adoram assistir a desgraça do pescador rindo por baixo d'água. Moro em Jaú, interiorzão de São Paulo, onde o povo ainda se cumprimenta com aperto de mão suada e reclama do preço da pinga como se fosse a única tragédia nacional. Toda semana, eu, Zé da Bota e o Dito Sem Pressa damos um jeito de escapar da patroa, da rotina e do boleto do açougue para enfiar o pé no barro e pescar. Nosso lema é simples: se não pegar peixe, que pelo menos tenha história. Dessa vez, escolhemos um canto mais afastado, a Furna do Jacaré, uma curva escondida do rio Tietê que o povo dizia ser abençoada. Abençoada por quem? Ninguém sabia. Uns falavam que era santo, outros juravam que era um caboclo encantado. Para nós, abençoada era qualquer água onde o sol batesse, a brisa soprasse e o lambari beliscasse. Saímos num sábado antes do sol nascer, o céu ainda escuro e os galos dormindo de conchinha com as galinhas. O Zé da Bota apareceu com a mesma calça rasgada de sempre, um chapéu de palha que parecia ter brigado com um gato e a inseparável marmita de alumínio pendurada na cintura, como se fosse coldre de pistoleiro. Ele não vai a lugar nenhum sem a bendita marmita. É feijão com torresmo e promessa de felicidade, ele diz. Já o Dito Sem Pressa, como o nome entrega, chegou atrasado. De novo, sempre tem uma desculpa. O pneu da bike, a avó doente, o cachorro que engoliu a chave. Dessa vez, foi porque sonhou com um sapo e precisou esperar o presságio passar. Partimos na velha Kombi do meu cunhado, que mais tremia do que andava. No caminho, passamos pela padaria do Tonhão, que vendia pão com linguiça às 5 da manhã e conselhos matrimoniais de brinde. A fumaça da chapa saía pela porta, junto com o cheiro de café passado em coador de pano e o barulho da TV velha no último volume. Paramos só para abastecer de pão dormido e uma garrafa de café que, segundo o Tonhão, tinha 3 dias de idade e muita personalidade. Chegamos na Furna por volta das 7. O sol já aparecia meio tímido, levantando preguiçoso por trás das árvores. O lugar era bonito, água limpa, uns pássaros cantando desafinado e um silêncio que só era quebrado pelo barulho dos nossos chinelos afundando na lama. O cheiro era de mato molhado, com um fundinho de peixe velho, o que para nós era perfume. Zé da Bota foi o primeiro a descer e já tropeçou numa raiz, quase jogando a marmita para o alto. Dito Sem Pressa ficou parado olhando para o mato, dizendo que tinha uma energia esquisita no ar. Eu, como bom homem de fé e de farofa, dei 3 tapinhas na vara de pesca e murmurei minha simpatia de sempre. Se o peixe não vier, que pelo menos não leve minha dignidade. Montamos acampamento num descampado perto da margem, um banquinho velho, a lona esticada entre 2 paus e o fogareiro que o Zé trouxe, ainda sujo do último arroz que ele queimou. Armei minha vara com todo cuidado, enquanto o Dito tentava desenrolar a linha que ele mesmo tinha feito um nó de marinheiro cego. Zé da Bota, como sempre, guardou a marmita dentro de uma sacola plástica, enfiou num buraco da árvore e cobriu com folha seca. Diz que tem bicho que rouba, mas nenhum é mais esperto que ele. Veremos. O clima estava bom, com uma brisa que fazia as folhas dançarem devagar. O céu tinha umas nuvens grandes, mas nada ameaçador. Só que, mesmo com tudo indo certinho, tinha um troço estranho no ar. Não era medo, nem prenúncio de tragédia. Era só uma sensação. Tipo quando a gente esquece a carteira
mas só percebe no caixa do supermercado. A mata estava mais quieta que o normal, e os passarinhos que sempre cantavam na beira do rio pareciam fazer silêncio de propósito. Dito sem pressa, que é do tipo que escuta até pensamento de formiga, disse que a natureza estava cochichando alguma coisa, e é nessas horas que o pescador experiente sente: ou vem peixe grande, ou vem história. Depois de montar o acampamento, cada um pegou sua vara de pesca como quem pega um instrumento sagrado. O Zé da Bota fez até o sinal da cruz com a vara, e o dito sem pressa fechou os olhos por uns 10 segundos, como se estivesse invocando a alma de um velho pescador do além. Eu, prático como sempre, só conferi se o anzol estava afiado, amarrei o pedaço de minhoca com carinho, quase como se fosse um presente, e joguei a linha na água. A primeira meia hora foi de pura paz. O barulho do rio correndo preguiçoso, o mato farfalhando devagar com o vento, e nós três ali, com os pés enterrados na lama, os olhos na boia e o coração cheio de esperança de que aquele dia seria o da história. E foi mesmo. Só que não do jeito que a gente esperava. A boia do Zé afundou primeiro. Ele deu um puxão com tanta força que quase se jogou para dentro do rio. Quando puxou, veio uma meia azul, furada no calcanhar. Ficamos em silêncio por uns segundos, até o dito perguntar: será que o dono dessa meia ainda está por aqui? Zé respondeu: se tiver, tá pescando só com o dedão de fora. Rimos, feito criança, vendo o palhaço cair da escada. O dito foi o próximo a ter ação na linha. A boia dele afundou e voltou umas 4 vezes, como se o peixe estivesse zombando dele. Quando puxou, veio uma sacola plástica cheia de água e um pedaço de embalagem de sabão em pó. Ele olhou com cara de filósofo. Pelo menos tá limpo, né? De novo, caímos na gargalhada. Eu mesmo fui o último a sentir qualquer sinal de vida na água. A minha boia ficou ali, balançando no ritmo da brisa, como quem dança forró lento, até que, do nada, deu aquela afundada certeira. Puxei com vontade e senti peso. Agora vai. Mas quando veio para a superfície, era um galho com 2 besouros pendurados. Se continuar assim, vamos ter que comer folha com sal, resmunguei, tentando disfarçar o vexame. Enquanto isso, Zé da Bota já tinha começado a reclamar da vida. Disse que a água estava fria demais, que o sol estava torto, que o anzol dele tinha vindo com defeito de fábrica e que alguém, não vou dizer quem, devia ter lavado a garrafa térmica com detergente demais, porque o café tinha gosto de sabão. O dito respondeu que era sabão de erva doce, aromaterapia para o intestino. Rimos outra vez. O tempo foi passando e nada de peixe. Resolvemos apelar para as técnicas antigas. O Zé amarrou uma garrafinha com milho e jogou mais para o meio do rio, dizendo que era isca de oferenda. O dito montou uma armadilha de pauzinhos que aprendeu num vídeo do YouTube de um índio tailandês. Eu só fiquei observando, esperando que o milagre viesse sem tanto teatrinho. Perto do meio-dia, o sol já começava a castigar. O cheiro de barro quente subia do chão, misturado com o perfume agridoce de repelente barato. O suor escorria até pelas canelas. O Zé abriu a marmita só para dar uma espiada. Não era hora de almoçar ainda, mas ele tem esse ritual. Quando tirou a tampa, uma nuvem de cheiro de feijão com torresmo subiu que parecia chamar os peixes pelo nome. Dito, com os olhos arregalados, falou: se jogar esse feijão na água, é capaz de vir até pescador de outra encarnação. Mas aí começou a dar problema. Primeiro, o dito tropeçou na linha dele mesmo e derrubou a garrafinha com água na brasa do fogareiro. Fez um barulho de tsh e jogou fumaça no meio da cara do Zé, que ficou tonto. Depois, o suporte da lona arriou e a lona caiu bem em cima de mim, como uma rede de pesca maldita. Saí me debatendo igual lambari no balde, gritando palavrão abafado. O Zé da Bota tentou ajudar, mas ao invés de levantar a lona, pisou no meu boné e ainda me entregou um pau achando que era minha vara. "Tá aqui tua ferramenta!" ele gritou. Quando consegui sair, estava todo sujo de carvão e terra, parecendo um espantalho que apanhou de uma galinha. O dito não aguentou e quase se afogou na própria gargalhada. E assim foi indo. O peixe que é bom, nada. Mas a confusão, essa apareceu em cardume.
Quando achamos que ia melhorar, o Zé enroscou a linha dele na vara do dito e puxou os dois anzóis ao mesmo tempo. Veio um naco de musgo, um pedaço de plástico e o anzol do dito torto como rabo de porco. Zé, revoltado, disse: "Esse rio tá com inveja da minha marmita. Só pode." Lá pelas 2 da tarde, sem nada de útil na panela ou no balde, resolvemos sentar para descansar. A sombra das árvores já tinha virado faixa estreita e a brisa parecia ter tirado férias. Foi quando o dito, do nada, apontou para o mato e disse: "Ali, ó, tá vendo aquilo andando?" Zé e eu olhamos e, realmente, algo se movia entre os arbustos, devagar, silencioso e do tamanho de uma criança. Mas isso é cena para a próxima parte. Quando o dito apontou para o mato e disse que viu algo andando, a gente ficou paralisado. Eu, que já vi tatu fazer barulho de onça e galinha ciscando parecer urso, fiquei na minha, esperando mais provas. O Zé, por outro lado, já foi botando a mão na alça da marmita como se fosse escudo medieval. "Se for bicho, eu espanto com cheiro de torresmo", ele disse, com aquela cara de quem acredita na própria loucura. O mato balançava de leve, nada agressivo, só um rustle, ritmado, como se alguém passasse devagar, arrastando a chinela, mas não dava para ver o que era. O sol batia de frente e fazia as folhas brilharem, quase cegando a gente. O dito, sempre com a sensibilidade de uma médium em feira de artesanato, murmurou: "Tem presença aqui. Sinto um magnetismo ancestral vindo desse arbusto." Eu falei: "Deve ser o imã da tua pochete, dito. Para de criar moda." Mas confesso que até eu já estava arrepiado. Zé da Bota, que não tinha medo nem de salsicha vencida, decidiu ir investigar. Pegou um pedaço de galho, amarrou a colher de mexer arroz na ponta e chamou aquilo de lança tribal. Foi entrando no mato aos passos curtos, bufando igual boi cansado. A cada passo, o mato estalava mais. A gente ficou só ouvindo o barulho e a respiração dele sumindo na vegetação. Silêncio. Mais silêncio. De repente, ouvimos um grito. "Aí, minha marmita!" Foi como se o mundo parasse. O dito levantou num pulo, tropeçou na própria sandália e caiu sentado com um plof seco. Eu fui correndo até a beira do mato e gritei: "Zé!" E ele respondeu, lá do fundo: "Levaram minha marmita!" Agora veja bem, ninguém sabia quem levaram. Era plural. Levaram. Ou seja, mais de um. E a marmita, que ele guardava como se fosse o troféu da Copa, tinha sumido. Pronto, agora sim o caos estava instaurado. A primeira hipótese do Zé foi que tinha sido um quati. A segunda, um espírito do mato. A terceira, um homem pequeno com rabo de capivara. Segundo uma história que ele ouviu num forró em Barra Bonita. Já eu achava que ele tinha deixado a marmita aberta e algum bicho farejador, tipo gambá, veio catar. Dito, mais místico que nunca, disse: "Isso é coisa de Curupira, gaguinho." E ele pegou justo o almoço do Zé. "Isso é um aviso espiritual." "Aviso escambau. Isso é roubo", berrou Zé, voltando do mato com a camisa toda arranhada, folhas no cabelo e a expressão de quem perdeu a alma. Ele estava transtornado. Sentou numa pedra e ficou olhando para o chão, murmurando. Ela tinha 2 ovos cozidos, um torresmo bem crocante, arroz soltinho. Eu deixei só um tiquinho de molho de pimenta em cima, igual minha avó fazia. Parecia que tinha perdido um parente. O dito tentou consolar. "Zé, eu tenho uma bananinha passa na mochila." "Quero não. Respeita meu luto." Ficamos um tempo em silêncio, cada um processando a situação do seu jeito. O sol já começava a se esconder atrás das árvores e a temperatura caía. O cheiro do mato úmido voltava a subir, com aquele aroma de terra, folha esmagada e solidão culinária. Foi aí que o dito, de novo com sua visão de águia interiorana, apontou para o outro lado do rio. "Olá, aquilo é uma marmita?" E era. Do outro lado da margem, bem em cima de uma pedra, brilhando como o santo graal prateado, estava a marmita do Zé, só que aberta, com o feijão meio virado, o torresmo no chão e os ovos misteriosamente intactos. "Ela tá lá! Eu sabia! Tá me chamando!" gritou o Zé, pulando em pé. Só tinha um detalhe. A água ali era funda, com correnteza forte, e a canoa estava presa do outro lado, amarrada no toco onde a gente não quis ir por causa dos mosquitos.
Ninguém tinha coragem de nadar, a não ser o Zé. Eu vou a nado! Zé, pelo amor de Deus, é só comida. Você não entende o que ela significa para mim. O homem tirou a camisa, amarrou a calça com um pedaço de barbante e pulou na água. O Dito e eu ficamos em choque. Ele foi nadando como um hipopótamo determinado, batendo o braço descoordenado, cuspindo água, gritando, "Tô indo, meu amor!", como se fosse um romance trágico. Chegou do outro lado, pegou a marmita, ergueu como se fosse troféu de guerra e gritou, "Ela tá viva!". Do outro lado do rio, a gente aplaudiu. Não pela coragem, pela cena ridícula mesmo. Mas a comemoração durou pouco, porque do mato, bem atrás do Zé, saiu uma criatura que não era mística, nem do além. Era um macaco búgio, bravo, e com o torresmo na mão. A cena foi rápida. O macaco mostrou os dentes, Zé mostrou os dele, os dois gritaram. E então o Zé pegou a marmita debaixo do braço e correu de volta para a água, nadando com uma mão só, porque a outra segurava o almoço resgatado. Chegou do nosso lado arfando, com o cabelo grudado na testa e a marmita pingando. "Consegui", disse ele com orgulho. "Conseguiu o quê, Zé?", perguntei. "Reestabelecer minha fé na humanidade e no feijão." O Dito sério falou. "Mas o torresmo ficou com o macaco." E o Zé respondeu. "Então que ele aproveite, mas que ele saiba, era o último do pacote." Depois do ataque estratégico do macaco búgio e da fuga aquática heróica do Zé da Bota, a tarde ficou diferente. O clima mudou, o céu deu uma escurecida leve. Não era chuva, era mais aquele ar de fim de festa, quando a sanfona para de tocar e alguém começa a juntar os copos plásticos. O Dito olhou para o céu e falou, "O universo tá dizendo pra gente encerrar por hoje." E o Zé respondeu, ainda ofegante, "O universo que espere. Eu só saio daqui depois de fisgar um peixe. Pelo menos um, nem que seja do tamanho de uma moeda de R$1. Como bons teimosos que somos, decidimos tentar mais um pouco. Afinal, todo pescador tem aquela ilusão de que a hora boa ainda tá chegando. Armei de novo minha vara. Dessa vez, com um pedaço de banana passa que o Dito dividiu com a gente. O Zé não quis saber de isca improvisada. Jogou na água um pedaço de arroz da marmita mesmo, com um fiapo de torresmo, que ele jurava que era isca gourmet. A água estava calma, mas o vento começava a soprar mais frio. As folhas dançavam feito véu de noiva em vendaval. A brisa trazia um cheiro de fumaça vindo de algum canto da mata, talvez outro acampamento ou uma queimada distante. O Dito, com seu radar espiritual, murmurou, "Cheiro de mudança." Mas aí o Zé soltou, "Cheiro de peixe vindo, isso sim. Aposto minha cueca que agora vai." E não é que foi? A boia dele afundou de uma vez só. Ele deu um puxão tão forte que a vara quase escapou da mão. A gente arregalou o olho. Tava vindo coisa boa. O Zé foi puxando devagar, com uma expressão de concentração tão intensa que parecia cirurgião em operação. A vara entortava, a linha esticava, e o bicho na outra ponta parecia brigar com orgulho. Quando finalmente surgiu na superfície, não era uma traíra, nem um pacu, nem nada com escama. Era uma tampa de panela de pressão. Sim, enferrujada, mas redonda e reluzente, como se dissesse, "Tô aqui para completar o circo." Eu comecei a rir antes mesmo da tampa sair da água. Dito caiu de joelhos, segurando a barriga de tanto dar risada. E o Zé? O Zé ficou olhando aquilo como se fosse um sinal divino. "Tá vendo? Nem a natureza quer que eu vá embora de mãos vazias." Ele pendurou a tampa na mochila, dizendo que ia fazer um quadro com ela. Vai se chamar A Redenção do Botequeiro. Porque isso aqui vai parar na parede do bar do Nenzinho, com o sol já querendo se esconder atrás dos morros e o céu ficando com aquele tom alaranjado de novela das 6, resolvemos arrumar as tralhas. Eu comecei a enrolar a linha, enquanto o Dito dobrava a lona, dessa vez sem desabar em cima de ninguém. O Zé foi até a árvore onde tudo começou. Passou a mão na casca como se estivesse se despedindo e falou, "Ano que vem, trago marmita de isopor, menos emocional." Na hora de carregar as coisas até a Kombi, claro que deu problema. A roda do carrinho de mão estourou e tivemos que improvisar um revezamento. Um empurrava, dois empacavam e um sempre tropeçava em raiz. Como a gente era em 3,
A conta nunca batia, então alguém sempre se lascava. No meio do caminho, o Zé parou e disse: "Tô ouvindo barulho." A gente parou também. Era um zumbido, tipo de motor velho. "A Kombi tá ligada?" Perguntei. "Acho que é o rádio dela. Aquele rádio toca sozinho às vezes", disse o dito. Chegamos lá e, surpresa, a Kombi estava com a porta entreaberta. Congelamos. "Alguém passou aqui?" Perguntei. O Zé olhou para o chão, farejou igual cachorro experiente e respondeu: "Passou sim." E levou a garrafa térmica do Tonhão. Ficamos uns bons minutos tentando entender se era ladrão, assombração ou só algum maluco apaixonado por café de 3 dias. Mas nada foi levado além disso. O rádio tocava uma música sertaneja antiga, bem baixa, como se a Kombi quisesse encerrar o episódio com trilha sonora. Entramos, nos sentamos e o Zé ainda segurava a marmita no colo, como quem protege um recém-nascido. "Pelo menos ela tá aqui, mesmo sem torresmo? Torresmo vem e vai. Marmita é para sempre." No caminho de volta, o Zé dormiu com a cabeça encostada na tampa da panela de pressão que ele pescou. O dito ficou o tempo todo olhando pela janela, em silêncio, como se refletisse sobre a existência dos búzios e das entidades do mato. E eu só dirigia com a alma lavada de tanto rir, o corpo sujo de terra e um pensamento repetindo na mente: "Ninguém vai acreditar nessa história." Mas pescador que é pescador sabe. Não é questão de acreditar, é questão de contar com gosto. Toda vez que eu conto essa história, e olha que já contei mais de 200 vezes, tem sempre alguém que pergunta: "Mas Gaguinho, você jura que isso tudo aconteceu mesmo?" E eu respondo com a mesma cara séria, levantando um dedo sujo de farofa e apontando para o céu. Mais fácil duvidar da existência do lambari do que dessa história. É claro que cada vez que eu conto, os detalhes vão mudando um pouquinho. A marmita do Zé, por exemplo, já virou relíquia herdada da avó dele, que sobreviveu a 3 guerras. O búzio, hoje em dia já tem gente dizendo que era um monge do mato disfarçado. E a tampa de panela? Tá lá até hoje, pendurada no bar do Nenzinho com uma plaquinha: "Peixe místico da Furna." O bar do Nenzinho virou praticamente o palco oficial das minhas lembranças. Sempre que eu sento ali, peço um copo de pinga com limão e começo a puxar conversa. Já tem gente virando cadeira para escutar. "E aí, Gaguinho, conta a da marmita? Conta do bugio. Fala de quando o Zé quase nadou pelado." Eu gosto de ver os olhos arregalando, as risadas começando baixinho e virando gargalhada solta. Teve uma vez que um rapaz começou a engasgar de tanto rir e quase caiu da cadeira. Nessa hora, eu pensei: é por isso que pescador vive mais. A gente vive rindo. Outro dia, meu netinho, o Pedrinho, veio me perguntar: "Vô, é verdade que um macaco roubou a comida do seu amigo?" E eu disse: "Roubou e ainda escolheu o torresmo, que era o melhor da marmita." Se isso não é inteligência, não sei o que é. Ele ficou me olhando com aqueles olhos arregalados, imaginando o macaco, a mata, o rio. Aí me pediu: "Vô, um dia me leva para pescar com o senhor?" E eu respondi, emocionado por dentro, mas com cara de deboche: "Levo sim, mas só se prometer que vai defender tua marmita com honra, porque mais do que peixe, linha, anzol e minhoca, a pescaria é isso, é história para contar. É fazer o impossível parecer verdade e o verdadeiro virar lenda. É voltar para casa sem nada no balde, mas com um riso travado no canto da boca e aquela sensação boa de quem viveu alguma coisa que ninguém vai conseguir tirar de você." O Zé da Bota, por exemplo, agora anda dizendo que tem um trauma com búzio. Ele evita mato muito fechado e já levou spray de pimenta para acampamento, jurando que é para defesa da marmita. O dito sem pressa escreveu um poema sobre o episódio e recita em encontros de poesia livre na Praça Central de Jaú. O título é Feijão, Fuga e Fé. Tem gente que chora. E eu sigo contando. Em churrasco, batizado, fila de banco, farmácia, ônibus e até em velório. Com o devido respeito, claro. É só me dar um motivo, ou uma plateia, ou um silêncio prolongado. Teve um domingo, depois de um campeonato de pesca, onde ninguém pescou absolutamente nada além de gripe, que um senhor veio até mim e disse: "Sabe, Gaguinho, sua história me fez lembrar do meu pai. Ele também contava essas aventuras
Misturava realidade com fantasia. Eu achava que ele inventava. Mas hoje, escutando você, vi que talvez tudo tenha sido verdade. Naquele momento, eu sorri. Porque é isso que importa. Não é se o peixe pulou mesmo, se o bugio estava lá, ou se a tampa da panela veio da água ou do céu. O que vale é a lembrança, o riso, a conexão. O que vale é que o cara lembrou do pai por causa de uma marmita perdida. E se isso não é pescaria, então eu não entendo mais nada de... Agora, se você me perguntar qual foi a lição daquela aventura, eu te digo, nunca subestime um bugio faminto. Leve sempre uma isca reserva ou um torresmo extra. E por último, mas não menos importante, pescaria boa não é a que enche o balde, é a que enche o peito de história. Então, da próxima vez que você for pescar e não pegar nada, dá uma olhada em volta. Se tiver um amigo doido, um mato sussurrando, um rio com cheiro de lembrança e uma marmita por perto, cuidado. Você pode acabar vivendo algo tão doido que vai passar o resto da vida contando. E quando contar, faz favor. Não esquece de citar o gaguinho da traíra. E aí, você também tem uma história de pescaria tão maluca quanto essa? Conta pra gente nos comentários. E se você gostou dessa aventura com o gaguinho da traíra, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem história nova no Contos do Anzol. Até a próxima! E cuidado com sua marmita!